Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Olha aqui o professor Fabiano de novo para mais uma aula de ciências. Hoje na nossa aula nós vamos falar dos fenômenos físicos e químicos na natureza. Então nas duas aulas anteriores, na 31 e na 32, nós aprendemos a diferenciar esses dois tipos de transformação. E a gente viu a aplicabilidade no dia a dia, né? Então na cozinha, em situações do nosso cotidiano. Porém, agora nós vamos falar dessas situações, destes fenômenos na natureza, que ocorrem de forma natural, sem uma intervenção, vamos assim, dos seres humanos. Mas antes de começar a nossa aula, vamos para os recadinhos? Bom, qual que é o nosso recadinho de sempre? Caderno de ciências super caprichado, com letrinha em dia, tudo anotado, porque daqui a pouco a gente vai corrigir exercícios e vai anotar mais informações. Então, esse é o primeiro recado. Onde você está estudando? Você está com uma tranquilidade? Você tem uma escrivaninha, uma mesa, um lugar adequado para você estudar? Você precisa desse espaço para fazer suas leituras, para assistir os vídeos. Já que a gente está falando em leituras e fazer os exercícios, como que está o acesso no Classroom? Você consegue acessar? Então a gente sabe que as nossas aulas de ciências, Aula Paraná, ou você assiste na televisão ou você assiste no aplicativo Aula Paraná ou no canal do YouTube. Perfeito! Mas e com relação às atividades? Quando você acessa o Classroom, não esqueça de registrar a sua frequência e visualizar os materiais e realizar as atividades. Mas se você não consegue acessar o Classroom, o aplicativo, você pode ir na sua escola, veja, entre em contato com a sua escola. Qual é o dia que eles estão disponibilizando, entregando as atividades impressas? Realize essas atividades com calma, no espaço, no ambiente adequado que eu mencionei e quando for a data para entregar, leve ou peça para um adulto levar essa atividade para que seja feita a correção. Perfeito? Nossos recadinhos em dia. Vamos começar a nossa aula? Sempre a gente começa como? Corrigindo os exercícios da aula anterior. Então vamos lá? Acompanhem comigo. Atividade número 1. Indique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. Então esse exercício, a resposta dele é muito simples. Ou era a palavra física ou a palavra química. Então a gente ia olhar uma situação, identificar as suas características e indicar que tipo de transformação ela era. Primeira situação. Um comprimido efervescente é colocado num copo d'água. Então percebam que eu tenho dois, por exemplo, reagentes distintos, o comprimido e a água. Muito parecido com a experiência que eu fiz na aula passada. Lembra quando eu peguei o bicarbonato de sódio e coloquei dentro do vinagre e fez aquele movimento que eu pedi que, se vocês quisessem, vocês podiam fazer na casa de vocês? Quando eu encontro esses dois objetos, né, esses dois materiais, causou uma efervescência, uma liberação de um gás e vocês perceberam borbulhando. A mesma coisa acontece no comprimido efervescente. Quando ele entra em contato com a água, eu tenho uma reação química, ou seja, eu tenho uma transformação química. Eu vou produzir algo novo, o dióxido de carbono, um gás que não existia originalmente. Por isso a resposta da letra A, química, é um fenômeno químico. Letra B, o sorvete derrete fora do congelador. Então, quando eu falo das mudanças de estado físico, eu estou falando de uma transformação física. Então, quando eu tenho o meu sorvete, que ele está num estado mais para o sólido, e eu deixo ele fora da geladeira, do freezer ou do congelador, como aqui no exercício, você percebe que ele vai recebendo calor do ambiente. Ele tem que se tornar num equilíbrio térmico com o ambiente onde ele se encontra. E aí ele vai ficando, entre aspas, mais aguado, porque tem na composição desse sorvete água. Então ele vai passar de um estado para o outro, ele vai derreter. Então é uma transformação do tipo química. Não, Fabiano, é do tipo física, porque quando fala de mudança de estado físico, é uma transformação física. Perfeito, você que acertou o exercício. Terceira situação, uma goiaba cai da árvore e depois de algum tempo ela apodrece.
A gente vai perceber e a gente vai lembrar na aula de hoje dos decompositores. Vocês lembram nas nossas primeiras aulas, quando a gente estava começando a se conhecer, vocês lá no lado de lá e eu no lado de cá, e eu expliquei para vocês sobre a cadeia e a teia alimentar? Lembra? Produtor que fazia fotossíntese, os consumidores que se alimentavam de outros seres e tinha um grupo chamado decompositores. Nós vamos lembrar na aula de hoje. Então, quando uma goiaba ou uma outra fruta apodrece, entra em decomposição, eu tenho a ação de alguns seres vivos sobre esta fruta. E eu vou ter transformações químicas acontecendo nesta fruta. Eu tenho mudança de cor, de textura, de cheiro. Isso é uma característica que quimicamente essa fruta está mudando. Então, na alternativa C, a resposta é química. E na letra D, uma folha de jornal é cortada em tiras. Lembra quando eu expliquei para vocês de transformações físicas, eu peguei uma folha do meu caderno e amassei? Depois eu rasguei? Então, quando eu tenho algum material, algum objeto, e eu mudo a sua forma, o seu formato, é uma transformação do tipo física. Percebo que se essa folha do jornal ela está inteira ou eu corto ela em tiras, continua sendo jornal. Quimicamente ainda é o mesmo material, só mudou a forma. Então, letra D, resposta física. Será que você acertou? Dos 4, quantos você acertou? Se você acertou os 4, tá de parabéns. Se errou um, acontece, é super natural, não fique triste. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem, para a gente começar a nossa aula, o nosso conteúdo de hoje.
Exercício corrigido, caprichado, que eu sei que vocês são. Vamos deixar o caderno agora um pouquinho de lado? Deixa no cantinho, daqui a pouco a gente pega ele de volta. Então, a gente já entendeu, vocês já aprenderam comigo o que é uma transformação física e química. Na aula de hoje, a gente vai ver elas na natureza. Então, em situações que independem da minha presença, por exemplo, fritar um ovo, riscar um fósforo. Tudo isso foi produzido pelo homem, são ações realizadas pelo homem. Mas e na natureza, será que acontece? Então, os materiais podem apresentar diferentes composições. São feitos de substâncias diferentes. A gente já falou sobre isso. Essa tela, essa imagem, eu já apresentei para vocês na aula de transformações físicas. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam às modificações da composição e tem uma consequência, originar um produto novo. Então, quando eu digo que tem transformações que não alteram a composição do material, eu estou me referindo a esta circunferência amarelinha. Não altera a composição, transformação física. Porém, quando eu digo que tem modificações na composição que produz, que origina algo novo, eu estou falando desta circunferência azul, falando das transformações químicas. Isso ficou bem claro nas aulas anteriores. As novidades chegam agora. Percebam duas situações do cotidiano na natureza. Por exemplo, um galho ser quebrado. Ou, por exemplo, tem uma neve, tem gelo e esse gelo começa a derreter. São situações que acontecem no cotidiano na natureza e independe da minha presença ou da sua presença. Claro que eu posso quebrar um galho, só que um vento pode quebrar um galho de uma árvore. Ou nevou, teve uma geada e formou um gelo. E vem o sol e derrete. Não teve a nossa participação. Por isso, a nossa aula hoje fala dessas modificações na natureza. Então, diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Entre elas, podemos citar essas duas que eu apresentei para vocês. Percebam que aqui são situações de modificações físicas. Quando eu quebro o galho, a natureza, o vento, o peso, por exemplo, das frutas de um galho, quebra ele, eu estou mudando o formato, a forma, o volume, mas continua sendo galho. A composição química é a mesma. Quando eu tenho a mudança de estado físico, era gelo e agora derreteu por causa da luz do sol, do calor do sol. Virou líquido, mas ainda é água. Lembra H2O? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então não teve mudanças químicas, alterações ou produção de algo novo. Então, são 2 exemplos de situações de transformações físicas na natureza. Olha que legal essa animação que eu trago para vocês. Essa animação é um assunto que vocês vão aprender mais para frente. Se chama ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ciclo, como a gente já pode imaginar, é algo que é contínuo na natureza. Não tem um começo, um meio, um fim. Ele é cíclico. Começa, tem todo o seu desenvolvimento e começa de novo, tem todo o seu desenvolvimento e começa de novo. Da água ou hidrológico, porque tem uma relação com a água na natureza. Então, olhem que legal essa animação que eu trago para vocês. Percebam que eu tenho o oceano. E esse oceano, por causa da luminosidade do sol, vocês estão percebendo a flechinha subindo? Indo para a atmosfera? Então, percebam que essa água, ela está evaporando. Ela está saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso. Os animais, nós, seres humanos, também temos essa perda de água líquida para o estado gasoso, é evapotranspiração. Então percebam que essa água que estava num estado líquido, ela vai para a natureza, ela continua na natureza num estado do quê? De vapor. Quando esse vapor chega em grandes alturas, altitudes, esfria, e elas vão condensando e formam, olha aqui as nuvens. Formou algumas nuvens. Conforme elas vão condensando mais e tem uma quantidade de água ou de gelo, olha a outra mudança de estado. Era vapor,
condensou, voltou a ser líquido ou pode estar para o estado sólido, em forma de gelo ou de neve. Vai precipitar, olha a chuva caindo, a flechinha voltando. Essa água que está no estado líquido, ela pode formar os lagos, rios, os oceanos, pode infiltrar pelo solo e ter as águas subterrâneas. E veja que esse ciclo continua. O sol continua batendo o seu calor, essa água vai evaporar, ela sobe em grandes altitudes, ela vai condensar e forma as nuvens, vai precipitar em forma de chuva ou de neve, vai cair, né? Então vai cair a chuva, ela vai infiltrar nesse solo, vai servir para os animais beberem, né, regar as plantas, a agricultura. Então percebam que esta água ela tem um movimento contínuo na natureza. Então o ciclo da água é um outro exemplo de transformações físicas na natureza, porque eu tenho água passando nos estados físicos. Bom, já que eu falei das transformações físicas, as químicas também têm que aparecer na aula de hoje. Então, na natureza também ocorrem diversas transformações químicas. Entre elas, eu trouxe 4 situações para vocês. O processo da digestão dos alimentos, a alteração da cor e do sabor de muitas frutas, quando amadurece, a fotossíntese e a transformação do material orgânico pelos decompositores. Vamos perceber as imagens que o Fabiano trouxe para vocês? Então, olha esse exemplo. Tem um rapaz que está até salivando, está babando em cima do hambúrguer. Então, quando nós nos alimentamos, e aqui eu estou pegando o exemplo dos seres humanos, mas eu poderia pegar os exemplos dos animais, quando eles se alimentam, né? Eles comem frutos, né? Então se é um animal herbívoro, né? Come plantas, ou um animal carnívoro, quando se alimenta da carne. Então esses animais, eles produzem saliva. Uma grande maioria dos animais produzem saliva, incluindo nós, seres humanos. Essa saliva é uma substância, um líquido, que ao entrar em contato com o alimento, tem uma reação química e transforma esse alimento em outra substância. Então, é uma transformação química. Percebam a segunda imagem quando eu tenho uma imagem de algumas bananas. Tem uma banana bem verdinha, quase fora da imagem, e perceba que ela vai amadurecendo e vai ficando amarelinha. Então, essas frutas, elas também no seu processo de amadurecer, têm transformações químicas acontecendo com elas, elas se modificam quimicamente. Uma terceira situação é a fotossíntese. Então, quando a planta realiza esse processo, ela converte, ela transforma algumas substâncias presentes na natureza em outras. É uma transformação química. A gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. E uma última situação é quando eu tenho a ação dos decompositores. Percebam aqui no chão uma folha, algumas frutas, 2 maçãs. Percebam a aparência dessas frutas, como elas se modificaram. Então, os decompositores, os fungos ou as bactérias, transformam quimicamente esses alimentos. Então, são 4 exemplos de transformações químicas que acontecem na natureza. Olha essa animação que eu trago para vocês. Nós já trabalhamos este assunto. Quando eu falei com vocês da cadeia alimentar, aquela sequência onde eu tenho o produtor, que são as plantas, que são os vegetais, que produzem o seu próprio alimento, nós vimos e nós trabalhamos esta animação. Então, percebam que um assunto está relacionado ao outro. Ah, mas Fabiano, é aula de novo de cadeia alimentar, de teia alimentar, daquela relação de alimentação entre os seres? Não, mas percebam como os assuntos em ciências têm uma ligação. Quando a planta, quando o vegetal aqui está fazendo a sua fotossíntese, ele está fazendo uma transformação química. Percebam aqui a plantinha crescendo. Tem suas raízes, as suas folhas. Pelas raízes, ela vai absorver algumas coisas. Água, olha lá a água sendo absorvida pelas raízes. Sais minerais. A folha pega da natureza o dióxido de carbono, olha lá, o CO2 que vem da respiração dos seres vivos
incluindo nós seres humanos. E também absorve a luminosidade do Sol. Então percebo que ela pega essas 3 substâncias. Essas substâncias é assunto lá do próximo ano, do 7º ano, mas eu vou apresentar para vocês. Quando água, sais minerais, dióxido de carbono, CO2, que sai da minha respiração, e a luz do Sol se encontram dentro da folha, nós não falamos da célula. Lembra aquelas aulas sobre célula? A planta também tem célula. Dentro da célula vegetal ela tem uma estrutura chamada cloroplasto. Dentro desse cloroplasto, essas substâncias, esses reagentes se encontram, produzindo algo novo. Água, sais minerais, mais o dióxido de carbono, mais a luz do Sol, vai produzir produtos para a planta. Vai produzir o que a gente chama de glicose, de açúcar. E é assim que a planta cresce. Fica mais alta, fica mais forte, aparecem as flores, os frutos e produz para nós, seres humanos, seres vivos, o oxigênio, o O2. A planta não precisa, então ela devolve para a natureza esse oxigênio e nós podemos respirar. Perceberam, então, como acontece essa conversão? Ela produziu oxigênio, mas não tinha antes. Então, produziu algo novo, transformação química, como a gente aprendeu na aula anterior. Bom, agora eu vou lançar uma perguntinha para vocês. Será que vocês já viram uma situação, uma fruta como essa? Ai, Fabiana, eu não quero comer essa laranja, não. Então, olha a pergunta que eu trago para vocês. Você já observou uma laranja estragada? Parecida com essa imagem? Muito provavelmente já. Sua consistência, seu cheiro e seu sabor são bem diferentes de uma laranja fresca. Então, às vezes, uma fruta, ela pode cair do pé e ficar ali no solo, ou a gente compra e deixa na cozinha, na fruteira, dentro de um recipiente e esquece essa fruta. E vai passando alguns dias, vai passando algum tempo e vai surgindo essa mancha meio esbranquiçada, meio esverdeada. O que será que é isso? São seres agindo sobre esta fruta. Por isso que vai mudar a consistência, vai mudar o cheiro e até o sabor desta fruta. Mas você já parou para pensar? O que é isso? O que é esta mancha? A gente vai aprender na aula de hoje. Então a laranja ela pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada. Essa camada corresponde ao que nós chamamos de bolor. Quem já não ouviu falar, o pai, a mãe, não, essa fruta está embolorada, não coma que tem bolor nela. Sabia que a gente pode até passar mal se a gente se alimentar com uma fruta que tenha bolor? Mas o que é o bolor? Bolor é um grupo, é um conjunto de fungos que são decompositores, que vão transformar o material desta fruta, né, a polpa, a casca que compõe ela, e eles vão se alimentar dessa fruta. Este processo é o apodrecimento. Então, esses bolores, né, esses fungos, estão presentes na natureza, eles estão aqui. As suas estruturas são muito pequenas, eu não consigo ver a olho nu. E quando ele se deposita, ele para sobre essa fruta, ele encontra um alimento, né? A laranja. Ele vai começar a transformar quimicamente esta fruta e vai se alimentar dessas estruturas. E isso vai fazer com que ela fique com esse aspecto, embolore e apodreça e entre em decomposição. Então, graças aos fungos e às bactérias, a matéria viva entra em decomposição. Vamos fazer uma outra atividade prática? Então, toda vez eu falo para vocês, não é obrigatório. Você não precisa, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar material, Fabiano, eu não tenho. Não se preocupe, é uma sugestão, é algo que eu mostro para vocês para complementar, para enriquecer a nossa aula. Nós já fizemos essa atividade prática quando nós trabalhamos sobre a cadeia e a teia alimentar. Bom, então vamos observar a decomposição? Vamos observar o processo de decomposição. E para isso nós vamos precisar de 2 itens super simples que a gente tem na nossa casa. Um recipiente, um frasco transparente com tampa e cascas de fruta.
Então, olha o procedimento passo a passo. Então, o primeiro passo é pegar cascas de fruta que nós nos alimentamos e, de vez de jogar fora, de vez de jogar no lixo, pega para a nossa experiência. Segundo, tampe o frasco de maneira que fique bem vedado, não remova a tampa do frasco até o final do procedimento. Terceiro passo, deixe o frasco de 5 a 7 dias em um local abrigado de luz, ou seja, no escuro, como por exemplo dentro de um armário. E no quarto passo, depois desse tempo de 5 a 7 dias, observe essa montagem, o teu experimento. Não toque nem cheire o material que está dentro dele e faça uma anotação no seu caderno. Então vamos perceber? Olha o que eu trouxe para vocês. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu tinha que me alimentar. Então eu comi uma banana. Tá aqui. De vez eu jogar a casca fora, eu falei assim, não, eu vou fazer a nossa experiência com os meus amiguinhos lá na casa deles. E aqui eu tenho o nosso recipiente transparente com tampa. Por que é transparente? Porque eu preciso ver o que está acontecendo. Bom, então eu comi minha banana. Ótimo. Abri o frasco normal, coloco a casca dentro. Pode ser casca de maçã, pode ser o miolo da maçã, pode ser casca, por exemplo, de mamão, de outras frutas que você se alimentou. Não precisa ser necessariamente a banana. Percebam ela aqui dentro, fecho bem o vidro e coloco no armário. Por quê? Se a gente perceber aqui no ambiente, nesse espaço que eu estou dando aula para vocês, existem os esporos dos fungos, que são as suas partes bem pequenininhas, a parte reprodutiva deles pequenininha. Provavelmente entrou em contato com o ar dessa sala e com a casca da fruta, ou até bactérias. Quando eu abri, pode ter entrado os esporos dos fungos ou bactérias que fazem a decomposição. Quando eu fecho, elas ficaram aqui dentro. Tem alimento agora. Por que eu coloco dentro de um armário, um lugar escuro? Porque esses seres se multiplicam mais rapidamente em ambientes mais quentes, com uma temperatura um pouco mais quente e escuro. Passado de 5 a 7 dias, provavelmente a gente vai ver que o aspecto dessa casca vai ser totalmente diferente do que eu encontro hoje. Vai estar mais enegrecida, vai estar mais murchinha, vai estar com um odor característico, por isso que não é para abrir essa tampa. Eu quero que vocês só visualizem como essa casca ficou. Perfeito? Gostaram da nossa atividade? Eu sei que eu já sugeri ela em atividades anteriores, numa aula anterior, mas se você não fez, pode repetir agora. E se você já fez, você pode me contar depois como foi, o que você observou. Bom, ainda falando da decomposição dos seres, aqui a gente está falando das frutas, várias bactérias também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais. Então não é só os fungos. Fungos e bactérias são decompositores. Esse tipo de transformação de um material orgânico para inorgânico nós chamamos de decomposição. Percebam as características, olha o aspecto dessas laranjas, desta pera. Muito provavelmente, essa casca de banana vai ficar semelhante. Vamos para o nosso quiz de hoje? Primeiro, os fungos apresentam um importante papel para o meio ambiente, sendo, junto com as bactérias, fundamentais para o processo de. Então, quando as bactérias, junto com os fungos, fazem essa transformação nos seres vivos, eu chamo de letra A, metamorfose, letra B, decomposição, letra C, fotossíntese ou letra D, respiração celular. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Então vamos ver qual é a resposta do nosso quiz número 1? Bom, quando os fungos e as bactérias decompõem os seres vivos, eu tenho o processo de decomposição. Letra B. Parabéns para você que acertou. Vamos para a nossa segunda pergunta de hoje? Em uma cadeia alimentar, os decompositores garantem o quê? A ciclagem de nutrientes. Assinale os organismos que atuam na decomposição de um ecossistema, num ecossistema. Percebam que são dois seres. Será que é letra A, bactérias e protozoários? Letra B, fungos e protozoários? Letra C, bactérias e fungos? Ou letra D, fungos e plantas? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Bom, esse quiz é muito fácil. Nós já estudamos essas informações, esses conteúdos lá na aula de cadeia alimentar, como a própria pergunta diz. Então, quais são os seres que devolvem os nutrientes para a natureza? Letra C, bactérias e fungos. Já que eu estou falando em cadeia alimentar, vamos relembrar rapidamente? Olha essa tela. No solo, o processo de decomposição transforma, então, o material orgânico em componentes mais simples, em inorgânico. E aí está a transformação química que acontece na natureza. Então, os decompositores transformam algo complexo, orgânico, que forma os nossos corpos, ou, por exemplo, as frutas, e devolve para o solo mais simples. Esse processo é muito importante para quê? Para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois devolve componentes à natureza, os quais, por sua vez, podem ser absorvidos pelas plantas novamente. Então, aqui eu coloquei para vocês todo esse processo. Eu tenho os produtores, tenho os consumidores e os decompositores. Então, fungos e bactérias decompõem, devolvem os nutrientes tanto dos produtores quanto dos consumidores. Isso a gente já viu em aulas anteriores. Vamos para o nosso terceiro e último quiz de hoje? Sobre o processo de decomposição. Então, agora, o ato de decompor. Marque a alternativa incorreta. Cuidado, incorreta. Letra A. Bactérias e fungos realizam decomposição. Letra B. O processo de decomposição garante que a matéria orgânica seja degradada, quebrada, devolvida os seus nutrientes para o meio. Letra C. A decomposição é influenciada exclusivamente pela umidade e presença ou ausência do oxigênio. Ou letra D. Se a decomposição não acontecesse,
a terra seria repleta de cadáveres de várias espécies. Qual dessas 4 informações é incorreta? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Bom, esse quiz é um pouquinho mais trabalhoso. Vocês perceberam que nos 2 anteriores a gente estava relembrando quem faz a decomposição, fungos e bactérias. Agora a gente está falando do processo. Então, dessas 4 informações, 3 estão certas. Fungos e bactérias, ou bactérias e fungos, realizam decomposição. Letra A, certinha. O processo de decomposição garante que a matéria orgânica seja degradada, quebrada e os seus nutrientes sejam devolvidos ao meio, ao solo, à natureza. Perfeito. Letra D. Se a decomposição não acontecesse, ou seja, não existisse fungos e bactérias, o nosso planeta estaria repleto de cadáveres de várias espécies, porque não ia decompor os corpos deles. Ia ter restos de frutas, de vegetais e de animais. Então, a incorreta, letra C. Aonde está o erro? A decomposição é influenciada, a palavra está aqui, ó, exclusivamente, pela umidade e presença, ausência de oxigênio. Concordo que a umidade e o oxigênio, ou a ausência dele, influenciam, mas não é só os dois. Cadê a temperatura? A temperatura também influencia no processo de decomposição. Então, a palavra exclusivamente está indicando o erro dessa atividade. Vamos pegar nosso caderno? Vamos para a nossa última parte da aula de hoje? Então, coloca a data de hoje, coloca o número da página do livro 148, exercício número 7. Os restos de vegetais são materiais orgânicos e podem ser utilizados como adubo para as plantações. Então, restos de frutas, de cascas, podem ser colocadas no solo para nutrir, para enriquecer este solo. Observe o esquema a seguir. Então, essa imagem tem no livro de vocês e começa o ciclo da matéria orgânica. Ou seja, eu tenho os alimentos, aqui representado por uma maçã e uma cenoura, serviram para a nossa alimentação. Eu comi uma salada que tinha cenoura, um bolo de maçã ou a própria fruta in natura. Tem os restos, né? Então, o caroço da maçã, o cabinho da cenoura, uma parte que estava meio feinha. Nós colocamos no lixo, mas não deve se colocar no lixo. Coloca no solo para enriquecer. Então, a sequência mostra pilha de compostagem em um recipiente. Então, eu coloco esses materiais orgânicos e vou formar o que eu chamo de composto. E ele é feito na composteira. Eu vou ter o que eu chamo de adubo orgânico. E quando eu coloco esse adubo
Na plantação, né, no jardim, no quintal, na minha horta, eu vou estar o quê? Fazendo a fertilização, deixando esse solo mais rico em nutrientes e as plantas vão crescer mais bonitas, mais saudáveis. Baseado neste desenho, neste esquema, responda: por que as transformações químicas são essenciais para o processo indicado no esquema? Então, esse esquema tem uma transformação química envolvida. Qual é a sua importância? Vai copiar esse exercício e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar a nossa aula de hoje.
Então, copiou o exercício? Faça com calma na sua casa, relembre o que eu expliquei, acesse os materiais no Classroom e, como eu sempre digo, tudo que é bom acaba encerrando. Então, a nossa aula de hoje acabou. Espero que tenha gostado, que tenha compreendido sobre os fenômenos físicos e químicos na natureza e eu volto na nossa próxima aula. Paraná. Tchau, tchau!